os miúdos estão grandes, pá. Deram-se bem com o frio. Boa tarde a todos. Não está ligado. Bem-vindos. Bem-vindos ao lançamento de Portugal do livro Essências e Vivências, de Armindo Laureano, Prémio Maboca de Jornalismo 2014, na categoria de entrevista, e entregue em março deste ano, em Holanda. Aproveito para agradecer à Livraria Bolhosa e à sua equipa a simpatia com que nos acolheram nesta Casa dos Livros. O meu nome é João Ricardo e estou a representar a Perfil Criativo Edições, editora deste livro, que a partir de hoje está disponível em Portugal e nas lojas da Amazon na Europa. A Perfil Criativo, detentora das marcas Language VIP Training and Translating, álbuns fotográficos e By Setup Network, decidiu no ano passado, no 10º aniversário, sair da sua zona de conforto e dar início a uma nova área de intervenção, as edições. A nossa ideia surgiu a partir do nosso departamento de comunicação visual, especializado em desenvolver marcas e projetos editoriais ligados às empresas, de criar condições de apoio aos novos autores e editores independentes na produção de edições baseadas nas novas tecnologias, mas também no apoio à comercialização destes projetos. Já que, como é sabido, quase todas as pequenas editoras foram devoradas por 2 ou 3 grandes empresas. Alterando desta forma a diversidade do panorama literário em Portugal. Como também sabem, a existência do livro em papel encontra-se ameaçada pelas novas tecnologias digitais, apoiadas na facilidade do seu uso pelas novas gerações, pela vertigem do tempo e pela necessidade das grandes empresas editoras de apresentarem rapidamente lucros, mas também pela modernidade. Este ano ficou marcado pelo encerramento da livraria Lelo e Irmão, de Luanda, depois de ter resistido durante tantas décadas e a tantos acontecimentos históricos. Há por estes motivos o risco do desaparecimento desta experiência única que é o livro em papel. O 40º aniversário de independência dos países africanos, de língua portuguesa, e a necessidade dos autores destes territórios de publicarem ideias, memórias e experiências artísticas e académicas são também motivo para o nosso empenho neste projeto. Demos início no ano passado a esta caminhada com a edição comemorativa do centenário da fundação da cidade do Luambo, que esgotou 2 edições e que foi acompanhada por uma exposição de fotografia histórica no Palácio da Independência. Entretanto, lançámos cerca de 15 novos títulos, tendo já sido apresentado este ano o audiolivro Um Ano de Vivências, do Armindo Laureano. Parece que já foi há muito tempo. Hoje revelamos este livro, de crónicas publicadas na revista Africa Today e semanário Angolense. Ao autor, desejamos todo o sucesso nesta caminhada e registamos a sua capacidade de concretização. 2 livros em Lisboa em poucos meses é óbvio. E podemos avançar que um terceiro, este, já está impresso e será lançado no próximo ano. Para terminar, este ano vamos ainda apresentar uma nova obra de um novo autor oriundo de Cabo Verde, que faz a ruptura com o paradigma tradicional da literatura cabo-verdiana, e vamos finalizar 2015 com mais um livro sobre Ceuta, uma vez que faz este ano 600 anos da chegada de Portugal à África, a origem da existência no nosso país de um traço cultural tropical. Passo a palavra a Maria Eleutéria Vieira de Ornelas, que nos vai apresentar esta obra. É ela a grande responsável da existência deste livro, tendo demonstrado, a par de um perfil de exigência,
a amizade e a lucidez que em harmonia são capazes de fazer do complicado fácil. Vivita, estamos muito agradecidos. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que desfrutem desta obra e do autor. Muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Se não tiverem, reclamem já. A minha neta não está aqui chamada. Bom, eu quero começar por dizer que conheci o Armindo Laureano numa atividade que não tem a ver com literatura. Conheci-o num raio todo-terreno, onde ele participou com uma equipa de televisão. O raio todo-terreno em Angola é o resultado de uma germinação entre a Câmara de Almada e o Governo do Coisa Sul, e o raio chama-se Raio TT Coisa Sul. Foi na qualidade de repórter e jornalista que integrou uma equipa da TV Zimbo que eu conheci o Laureano em 2010. Nessa altura o Laureano destacou-se entre nós pela sua boa disposição, a sua arte de nos entreter ao final do dia, à volta de uma lareira ou depois do jantar, da sua animação e, sobretudo, do seu conhecimento cultural. O Laureano, ao longo destes anos, não participou em todos, mas tem participado em alguns dos raios dos quais eu também faço parte, e ao longo deste tempo ele foi um companheiro nas horas más, nas horas difíceis, como também foi um animador excepcional. Há 1 ano e meio, mais ou menos, num raio, no raio que fizemos o ano passado, no 8º raio de Coisa Sul, o Laureano chegou-nos com o primeiro livro, o Vivências, com um orgulho desmesurado, muito contente por aquilo que tinha produzido. Tivemos a comentar o livro, fizemos a viagem durante vários dias, e assim mais para a frente, quase a acabar, ele manifestou vontade de editar em Portugal as crónicas que ele tinha feito acerca das entrevistas. E, ousado como ele é, disse-me logo: Vivita, conto contigo. E eu, olha, encolhi-me, porque não podia dizer que não. Quando ele veio a Lisboa, numa das suas vindas, já que ele tem cá a família instalada, proporcionou-se este encontro de nós três e, efetivamente, a obra apareceu. Ler as crónicas do Armindo Laureano, que eu vou passar a tratar por Laureano, que é assim que eu o trato, é regressar a uma educação e a uma cultura que muitas vezes já não reconhecemos na atualidade. É um espaço onde se aprofundam relações, onde se vivem e revelam sentimentos, é de alguma forma ficarmos mais ricos. São histórias interessantes e comoventes, narrativas de situações vividas que nos transportam, a maioria das vezes, para um passado de quase nos esquecemos. E aqui faço um parênteses para referir uma pessoa que está aqui presente, um amigo, António Barata, que à entrada dizia: epá, eu gostava tanto de ver um livro a falar da nossa cultura, dos nossos tempos de infância, e efetivamente aqui está ele. São histórias que nos transportam de facto a um passado. É um olhar sobre a família, sobre os seus valores morais, sobre as dificuldades que passaram, principalmente nos tempos de guerra, dos seus costumes, compreendendo pela forma escrita, de uma forma mais abrangente, como as pessoas viveram e ultrapassaram os seus períodos de dificuldade, entre os quais os da guerra, e como ascenderam nas suas carreiras. Através das crónicas podemos viajar pela cultura, pelo desporto, pela política, pelo turismo e pela comunicação, onde este cavalheiro é exímio
e muito conhecido. Há histórias no raio que nos libertamos de alguns problemas porque reconheceram o Armindo. Não reconheceu mais ninguém, mas o Armindo reconheceu. Por isso, ao lermos os seus escritos, e mesmo sem conhecermos as pessoas sobre quem escrevem, ficamos com a sensação de que as conhecemos e aumentamos o nosso conhecimento e ajuda-nos a compreender melhor o mundo. Dentre as crónicas que li, e li-as todas, e tentando não ser exaustiva, vou realçar algumas. As Armas e as Rosas é uma viagem à independência de Angola, aos seus conflitos e à valorização que todos atribuem à paz existente e à liberdade. O Eterno Amor da Rua 11, este altamente conhecido por todos os angolanos, que é um poema dedicado a Esperança Lima Coelho Vilhena, foi uma mulher de rara beleza, que foi tema do poema Daires de Almeida Santos e que foi até musicado pela banda Maravilha. Eusébio, o Eterno Rei, que ele passou a chamar de Palanca Negra, porque havia ascendência malagina. Mamancuíba, este texto particularmente gostei muito dele, uma grande mulher que defende acérrima os valores morais. Poder sem gravata, que é um símbolo da insurreição grega e a análise à postura política de Tsipras. O meu castelo no samba, este e o próximo, são de facto muito especiais. O meu castelo no samba é Loriana recordar-se das suas memórias de infância, das suas paixões, da sua partilha, das suas emoções. E, sobretudo, uma questão de palmas. Neste texto e nesta última crónica há um excerto particular que eu gosto muito e que transcrevo. Engraçado é cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, já teve uma situação que aplaudiu, sem saber porquê, para quê e para quem. Seguimos a onda e batemos as palmas apenas. Isto diz o Loriano na sua crónica. Pois eu hoje termino batendo as minhas palmas ao Loriano, sabendo porquê, para quê e para quem. Obrigado, Loriano. Obrigado. Eu agradeço a presença de todos e falando que o poema é o meu amor da Rua 11, da Esperança Lima Coelho, uma mulher que ainda vive. Já não vive no bairro Benfica, mas a casa ainda é sua. O bairro Benfica está ligada a uma professora e ela vive em Benguela, mas numa outra rua. E esta mulher está viva e é até agora a mais velha dos entrevistados que tive no programa. Ela, em condições normais, pela ordem, estaria no segundo livro, mas ela fez questão, usou a sua autoridade, sem ser autoritária, usou a sua autoridade e disse que tinha de estar no primeiro livro, e assim foi. E ela tem estado a acompanhar todas as minhas deslocações. É essa mulher que até agora fica imortalizada nisto. Agora dizer que esta minha incursão pela escrita, já há algum tempo, eu sei do falecido pai e uma irmã, a Maria Emília, Mila, e muito gosto, gostava muito de ler, eles incutiram em mim o gosto pela leitura e depois daí fui para a escrita. Mas surgiu da necessidade de este programa, que é de rádio, de entrevistas, não tem ainda nada ligado aqui a crónicas, porque é assim um exercício completamente diferente, em que eu sentia a necessidade, porque as palavras acabam por ser levadas pelo vento, e havia necessidade de registar aquelas entrevistas. E então pensei primeiro, fazer a transcrição, colocá-las em escrito, mas há emoções que a palavra escrita não traz. E era preciso colocar também o áudio. Daí que tenha sido um áudio livre, vivências com estas entrevistas. Na íntegra, está no áudio, e depois tem aquela parte escrita, porque há toda uma necessidade de se conhecer cada vez mais as pessoas, as suas vivências, e aí acabam por estar. Curioso é que tenho aqui uma das pessoas que está no primeiro livro,
Tenente-Coronel Francisco Alves da Cruz, está aqui, esteve na apresentação há 6 meses também no auditório Armando Gabusa, está aqui o homem, uma salva de palmas, Sr. Tenente-Coronel. A sua vivência. E vou passando, e por causa disso, hoje já vou recebendo solicitações até para fazer trabalhos de biografia, porque há poucas biografias e muitas vezes as pessoas com muitas histórias, com muitas vivências não dominam as técnicas e não são obrigadas. E daí também que vem o nosso trabalho, enquanto profissionais de comunicação social, provocar e buscar isso. Mas isso leva tempo, é preciso muita dedicação, muito empenho e fazer as coisas muito bem feitas para que o trabalho seja apresentado com qualidade. E 6 meses depois, precisamente hoje faz 6 meses, que apresentámos o primeiro aqui na Lusófona e hoje estamos a apresentar aqui na Bulhosa, e este que é um outro registro diferente. Isto são crónicas porque eu começo a escrever para a revista Africa Today em 2012, a convite da sua diretora, a Cláudia Cardoso, que me faz um convite para escrever. E eu escrevo sempre de forma graciosa. Comecei a escrever de forma graciosa, passei e daí, e então, depois eu sou convidado em 2013 para escrever para o Semanário Inglês, ainda hoje me mantenho lá no Semanário Inglês, colocando as crónicas. E foi deste trabalho, deste encontro com a Vivita, e depois da Vivita conheci o Ricardo, e eles então tornaram este sonho realidade. Era necessário colocar em livro todas essas crónicas, porque senão perdia. Era também era levar o autor a uma vertente completamente diferente, porque muitas vezes o primeiro livro deu-me um programa, fizeram com que eu vencesse o prémio Maboc na categoria de entrevista 2014. Em 2013 fui um dos finalistas, mas em 2014 acabei de levar o prémio. Mas também muitas vezes se levanta, mas aquilo eu fiquei até tentar-se minimizar, mas é um simples trabalho, é transcrever, é passar aquilo para livro. Ele só fez isso, só teve, diziam algumas pessoas, não teve muito trabalho, só teve sentar ali, ouvir e fazer isso. Então, esta incursão neste estilo mostra uma outra vertente do Hermínio de Laureano, porque a literatura é escrita precisamente disso, é para mostrar que somos feitos de coisas, que temos essências e temos vivências. E porquê que eu ousei? Fui ousado e estes senhores conseguiram, o perfil criativo da Vivita, trazer isto para Portugal. Eu, quando falei com algumas pessoas, eu quero levar essas histórias, quero levar essas entrevistas para Portugal. Não teve nada ligado ao facto da minha mulher agora estar aqui, ela já sabe que o livro foi lançado em 2013, eu tinha esta pretensão de trazer para Portugal. Mas muitas vezes não era incentivado. Temos Portugal, mas achas que lá em Portugal vão ler uma coisa dessa? E eles dizem, então, conheço Portugal e as pessoas gostam de ler. E eles conseguiram, no dia 30 de abril, então chegamos e trouxemos. 6 meses depois aqui estamos a trazer. E eu, por causa disso, eu costumo dizer, usar uma frase que é de José Craveirinha, que dizia, tenho as minhas divisões, mas hoje não sou um homem dividido, hoje sou um homem distribuído, e é isso que eu sou. Considerei-me agora um homem distribuído entre Angola, Portugal e pelos sítios que vou andando, distribuindo as minhas vivências, as minhas essências, e aqui acaba por ser isso. E eu, particularmente, venho de uma nação, de um país, de uma Angola, que vive contando histórias, de uma nação que ainda se está a encontrar com a história. Mas essas histórias que eu falo aqui, que viveram, são as histórias contadas não com H maiúsculo, mas são as histórias com E. Eu gosto muito dessas histórias porque cresci com essas histórias contadas com um E maiúsculo, e são essas histórias que ainda eu conto aos meus filhos, que com alguma ficção lhes vou contando. Ainda ontem, quando cheguei, ia contando do Halloween, eles falavam do Halloween e eu ensinava aquela coisa da bruxa que aparecia e como anda ligado ao karaté, e foi lá ele que foi correr uma bruxa que iria aparecer e eu a dizer que ela fugiu pela janela. Mas são essas histórias que eu fui vivendo, foram essas histórias que nos foram contando, e há essa necessidade sempre, que eu digo sempre às pessoas, que é necessário contar essas histórias, porque as histórias ficam para as essências, ficam para vivências, e esta é uma missão que eu tenho o dever moral de aceitar, que é de escrever cada vez mais, contar as histórias, fazer essas essências e essas vivências. A escrita é algo que me tem libertado, liberta-me de um mundo que está cada vez... Liberta-me de certos mundos. Há mundos muito duros, há mundos com muitas barreiras, e eu, na escrita, sou livre, sou eu mesmo. Não tenho fronteiras, não tenho barreiras, e dá-me essa possibilidade. E fazer essas crónicas
com o nome de Essências e Vivências, que levamos muito mais tempo para encontrar o nome do que para selecionar, se calhar, as crónicas. E acabou por ficar, porque hoje a palavra vivência está muito associada a mim. E é isto que eu venho para aqui de apresentar. Agradeço a todos a presença. Falava aqui de um castelo na samba e tem pessoas da samba. Esse castelo na samba é muito a história do bairro onde eu nasci e cresci, parte da infância, os momentos, porque eu digo aqui nesta crónica porque resultou de uma conversa quando eu ia para Faro e havia uma conversa de duas senhoras, uma arquiteta e uma que era mediadora imobiliária, né? Elas contavam a história e falavam do arquiteto nos Estados Unidos da América. Eu captei porque elas estavam a falar inglês. Chiara, não te vás embora, fica um bocado. Eu estou a falar do Castelo da Samba, da nossa samba. A Chiara é uma das pessoas que cresceu e esta vivência está muito ligada. É como irmã porque cresceu comigo nesta samba. Ela é de uma geração anterior à minha, mas me viu crescer. E o Castelo da Samba conta isso. Está aqui ela, está o Veloso, que são ali da nossa samba. E então é contar um bocado disso. Fala da história de um arquiteto, que ele, quando fosse construir uma casa, ele ficava, uma das exigências, é que ele tinha de ficar na casa do cliente. E é um bocado estranho, eu vi aquela história, mas como é que um arquiteto fazia casa para pessoas ricas e tinha de ficar na casa dele? Porque ele tinha de ficar lá a viver para perceber como é que eles viviam. E aí então, se eles ficassem mais tempo na sala, ele fazia salas maiores, se ficassem mais tempo na sala de jantar, e assim ele tinha de viver para perceber. Porque uma casa não é, como eu digo aqui, é um lugar que se partilham emoções, partilham sentimentos, partilham sensações. E é esta a ideia da casa. O castelo vai muito com uma decisão que a minha mãe teve de tomar e que foi uma das poucas vezes que eu me opus, vender a casa. E eu disse, não pode, porque esse é o nosso castelo. Então conto muitas histórias e disse, são essas histórias, são essas vivências que vocês vão encontrar desde a Mamacuíba, Esperança Lima Coelho, esta coisa das palmas que a Vivita fala. Há uma coisa que me faz sempre confusão, é que agora quando eu viajo muito, as pessoas, quando nós chegamos a um sítio, já não batem as palmas. Na Angola, do tempo do conflito armado, nós quando chegássemos ao local, quando o avião, batíamos todos palmas, que era uma forma de agradecer a tripulação, porque num país em guerra temos chegado a ter um sítio, graças a Deus, hoje já não é isso, mas sempre que viajo, eu bato palmas e depois as outras pessoas vêm batendo, porque é um bocado dessas nossas palmas, bater palmas porque é necessário. E muitas vezes é aquilo que a Vivita disse, batemos palmas sem saber porquê, e para quem e porquê. São histórias que são aqui contadas. Eu não me vou alongar, mas devo agradecer a presença de todos aqui e que acima de tudo leiam essas histórias, que é uma história que em muitas delas o narrador entra na narrativa. É uma escrita que não é maçuda, é uma escrita leve e que vai-vos permitir também viajarem e conhecerem outros cantos e encantos. E terminando, eu digo sempre de voltar aqui a Portugal, é um sítio. Portugal está muito ligado a mim, eu sou um homem distribuído também, que é distribuído por aqui. Eu tenho a mãe que me colocou nesse mundo, mas também tem muitas mães que a vida me deu. Há uma senhora que está a Mimi Fontes, que hoje está aqui, eu peço que se levante, uma salva de palmas. Essa senhora, quando eu estudei no colégio de Vila Nova de Gaia, em regime de internato, no início dos anos 80, o filho único, o meu colega, era de famílias que nós tínhamos de ficar no colégio, mas essas famílias pegavam em nós e levavam-nos a passar a Páscoa, o Natal, e então ela acabou por me adotar como filho, fez de mim um filho, e hoje veio de longe, trouxe as irmãs e aqui está. Eu acho que hoje vejo jogadores a encherem campos de futebol. Eles devem lembrar quando fui aí a Cortegaça, na zona da Mãe da Dina, eu acabei por ser um indivíduo que encheu o campo de futebol, porque foi o primeiro negro que entrou naquela aldeia. E a aldeia parou porque foram para o campo ver-me jogar. Hoje vejo muitos Cristiano Ronaldo e outros, mas eu já naquela altura, nos anos 80, acabei por encher o campo de futebol. E há uma história engraçada que acho que foi na casa da Mimi, quando eu vou lá almoçar e estava um almoço de família e estavam todos à espera. E eles não pegavam nos pratos e não estavam a comer. Eu disse, mas o que é que estão à espera? E a determinada altura ficaram todos à espera e eu comecei a comer. Peguei no garfo e faca, comecei a comer e eles olharam, houve uma conversa ali, depois comeram e no final disseram, não, eles estavam à espera que pegasse aquilo com as mãos. Não tinham a ideia, a concepção, a ideia que tinham, acho que naquela altura, e eles foram
é uma mãe que a vida também acabou por me dar, muitas que me acolheram naquele período, não foi muito fácil, nós estávamos aí, mas tenho esta missão. Agradeço ao José Cardoso, um amigo da samba também, falava do Castelo, acabou de chegar agora, ele foi meu funcionário na Panopira, mas não ter sido meu funcionário, eu comecei o curso lá, nos levou um PD, processo disciplinar. E aqui está, Miguel Anacoreta Correia, o Mac, meu padrinho, prefaciador do segundo livro, e artista, militante, e quando chamo ele, chamo toda esta família do Raid, porque desde 2010 que participei no primeiro Raid que eles convidaram, e agora eles fazem parte, são uma família, e todas essas apresentações fazem representar. Tenho aqui o Engenheiro Laranjeira, tenho o Pedro Norton de Matos, a Fátima, estão aqui todos esses reinistas. O Engenheiro Laranjeira é uma história engraçada. Quando estávamos no Namib, ali no Rio, quando eu pedi para fazermos uma foto com as bandeiras de Angola e de Portugal, colocámos no Jeep, era para colocarmos as bandeiras, e aconteceu uma situação em que o Lupi tinha trocado as bandeiras, colocou o Engenheiro Laranjeira, que é da Câmara da Almada, ao lado da bandeira de Portugal, e o Pedro Cristina ao lado da bandeira de Angola. Disse: não, meu caro, diferente, este aqui é angolano, o outro é português. O Pedro Cristina é português, este aqui é angolano. Então tivemos de fazer as fotografias. É um homem que ama a sua Angola, e este trabalho que tem feito com o Rai TT, com a Sul, esta cooperação entre a Câmara da Almada e Angola, tem sido de uma... e as obras que eles têm estado a produzir, é uma família da qual eu faço parte, e que eu me, como é que eu vou dizer, me ofereço, tenho-me oferecido para ser um embaixador, andar por aí a falar do Raid, que é uma obrigação moral também que eu tenho para divulgar isso. E por final, os colegas da minha mulher, da Natasha, que aqui estão representados, muito obrigados, todos. Aqui, os meus sobrinhos, estão aí todos grandes, os meus filhos. E em final, para Natasha, grande companheira, Natasha Laureano, minha mulher, que tem sempre acompanhado, não é fácil. Eu tenho dito, nenhum sucesso na vida profissional compensa o fracasso na vida afetiva. Nada vale eu ter uma carreira como jornalista, premiado, como apresentador de televisão, estar a lançar livros, mas que não tenho este conforto, este pego a família. E tudo vale a pena quando estamos perto deles, fazer estes sacrifícios para ver os miúdos a crescerem, para não perder momentos com eles. Por isso é que eu digo, Natasha, minha mulher, minha querida, vamos cuidar de nós e dos nossos. Vamos tirar uma foto, vai tirar uma foto lá, no Facebook, o pessoal está todo. Isto representa o grupo da ação. Muito obrigado pela vossa presença. O autor está disponível para assinar os livros e para alguma questão que queiram colocar. E no próximo ano encontramos cá para o próximo. Este sou pelo o próximo, digo já pelo prefácio, vem já pelo prefácio. O prefaciador está aí e o próximo sou pelo prefácio, mas eu devo dizer que este próximo vai ser apresentado em Luanda no dia 8 de dezembro, no HCTA. É a continuação do Vivências, primeiro. O primeiro tem 32 entrevistas, e esse acabou por ter uma quebra. É 32 mais uma, porque está o presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, o primeiro presidente que entrevistei então, e eu disse-lhe que iria colocar aqui, e aqui tem. E cá em Portugal é apresentado já, a Perfil Criativo depois vai dizer quando é que será apresentado aqui em Portugal, mas esta tem entrevistas também com o engenheiro Albino Assis, Carlos José de Carvalho, Rui Mingas, o embaixador de Portugal em Angola, Dom Oscar Braga, a Mengarda Sebastião, que foi a primeira embaixatriz de Angola em Portugal, viúva de Adriano Sebastião, que foi embaixador de Angola em Portugal de 78 a 82, Alexandre Simeão, Vicente Pinto de Andrade, Horácio da Mesquita, que é considerado o homem que tem desenhado a nossa moeda, o Kwanza, Pedro Rodrigues, que é um poeta e compositor cabo-verdiano, que vive em Angola desde os 6 anos. Foi ele que esta música, O Meu Amor da Rua 11, do poema de Erja Meu de Santos, ele musicou para a Banda Maravilha. Ele também é autor de letras como Vida de Gosto, Os Tubarões, que o do Lobo cantou, para a de Imigração, Carnaval São Vicente e aquela cubana canta Até logo, terra da minha gente. E vários. Abel Chivuco Vuco, também líder da Casa CE, está também neste livro, Ernesto Bartolomeu, Salu Gonçalves, Carla Castro. Então, isto é essa oportunidade para conhecerem um pouco mais de figuras
histórias de Angola, numa entrevista descontraída, eles vão contar a história. Eu, outra vez, o audiolivro e vamos fazer a continuidade. Muito obrigado. Obrigado.